Minha irmã, meu irmão, eis que nos encontramos mais uma vez para escutarmos juntos a palavra de Deus e meditá-la. Como homens e mulheres, discípulos de Jesus Cristo, nosso alimento é a palavra. Vivemos da palavra que nos ilumina, que aquece nosso coração, inspira nosso agir. Por isso, à palavra dedicamos tempo e atenção, escuta e meditação. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje. Fique atento à palavra que será proclamada, mas antes, suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo: Peço-te, me ouça, Senhor. Não era isto que eu receava, quando ainda estava em minha terra. Por isso, antecipei-me, fugindo para Tarsis. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor. Acha que tens boas razões para irar-te? Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental, e ali fez para si uma cabana onde repousava à sombra, a ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma era que cresceu sobre a cabana para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Mas, ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do Oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: Achas que tens boas razões para irar-te por esta era? Sim, respondeu ele, tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-lhe: Tu sofres por causa desta planta, que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vivem 120.000 seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e um grande número de animais? Minha irmã, meu irmão, escutamos hoje a leitura do capítulo 4 do livro de Jonas. O texto apresenta o desfecho da narrativa, destacando o conflito interior do profeta diante da misericórdia de Deus. Diferente de outros profetas,
Jonas não celebra a salvação de Nínive. Ao contrário, ele se encolhe diante da compaixão divina, revelando uma tensão entre justiça humana e graça divina. O livro, escrito em forma narrativa, com caráter quase parabólico, tem como objetivo ensinar que a misericórdia de Deus transcende as expectativas limitadas do ser humano e que a missão profética não pode se confundir com interesses pessoais ou preconceitos. O texto inicia com a reação de Jonas à salvação de Nínive, profunda mágoa e irritação. Ele orou pedindo a morte, reconhecendo sua própria antecipação em fugir para Tarsis. Sua oração é paradoxalmente também uma confissão da bondade de Deus. Ele dizia: sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição. Jonas teme a misericórdia porque desafia sua lógica de retribuição. Ele esperava que os inimigos fossem punidos, não salvos. Essa tensão revela a dificuldade humana em aceitar que o amor de Deus não se limita aos justos ou aos próprios interesses. O diálogo com Deus continua com a provocação pedagógica do Senhor. A história da era que cresce rapidamente para dar sombra a Jonas e depois é destruída por um verme serve como metáfora didática. Deus questiona o profeta. Ele se entristece por uma planta que não criou, mas se indigna com a salvação de Nínive, onde vivem centenas de milhares de pessoas e muitos animais. A narrativa revela a pedagogia divina. Deus usa elementos do cotidiano para ensinar sobre valores espirituais, mostrando que a compaixão não se mede pelo esforço humano, mas pela grandeza de seu coração. Teologicamente, Jonas 4 enfatiza a universalidade da misericórdia de Deus e a prioridade da vida sobre a retribuição. O questionamento divino: e eu não haveria de salvar esta grande cidade? Lembra que a missão do profeta não é julgar, mas anunciar a graça e favorecer a conversão. A narrativa desafia a visão estreita de justiça, que busca punir e destaca a dimensão pastoral da compaixão. Deus se importa com todos, mesmo com aqueles considerados inimigos, e deseja a vida, não a destruição. Pastoralmente, este capítulo continua profundamente atual. Muitas vezes, cristãos podem se identificar com Jonas, ressentindo-se de misericórdias que parecem favorecer outros ou questionando a justiça de Deus diante de injustiças percebidas. A lição é clara. Somos chamados a abraçar a compaixão, a superar preconceitos e a trabalhar pela vida e pela conversão, reconhecendo que o amor de Deus transcende nossos limites humanos. O cuidado de Deus não é apenas pelos seus, mas por todos os que podem se abrir à mudança, incluindo aqueles que nos parecem adversários. Na perspectiva pastoral contemporânea, Jonas 4 nos convida a cultivar paciência, misericórdia e sensibilidade com a vida do outro, inclusive em contextos sociais e políticos difíceis. A narrativa nos ensina que a compaixão não se calcula, não se mede por merecimento, e que a missão de quem anuncia Deus é sempre a de favorecer a vida, a conversão e a esperança. Assim, a história do profeta Jonas continua a iluminar a Igreja e a vida cristã, lembrando que a misericórdia de Deus é maior que a nossa lógica de justiça e que todos têm lugar na sua graça. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada,
concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sobre sua comunidade. A bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.